Na cozinha da mansão nos Jardins, Natália Duarte esfregava pratos com espuma, enquanto no grande salão os convidados riam e brindavam sob os lustres de cristal. Para todos eles, ela não era mais que uma empregada qualquer, alguém invisível em meio à elegância. O que nenhum deles suspeitava era que a mulher que tinham diante dos olhos era a esposa do dono da mansão e que naquela mesma noite estava prestes a dar uma lição que jamais esqueceriam. 2 anos atrás, Natália havia se casado com Marcos Tudesco, um empresário visionário que havia construído a Tecnologias Lumière do zero. O mundo o conhecia como um magnata da inovação, um homem acostumado a mover milhões em acordos internacionais, mas para ela era simplesmente Marcos, o homem que ainda a olhava como se fosse o mais valioso em sua vida. Não havia sido a riqueza que os uniu. Natália o havia conhecido numa pequena cafeteria em Vila Madalena, quando ele trabalhava no seu notebook como qualquer cliente comum. Entre risos e conversas espontâneas, haviam descoberto uma conexão que nada tinha a ver com luxos. Marcos nunca se gabava de sua fortuna, e ela também não a procurava. Mesmo depois de casados, Natália preferia se manter longe dos holofotes. Enquanto Marcos participava de reuniões de negócios ou jantares beneficentes, ela se dedicava ao abrigo de animais do seu bairro, cuidando de cães e gatos abandonados. Uma vida simples, tranquila e feliz. Mas aquela noite era diferente. Marcos havia organizado em São Paulo uma gala anual para arrecadar fundos destinados a hospitais infantis. Havia preparado o evento com detalhes durante meses e estava animado pelo impacto que teria. A mansão estava cheia de políticos, empresários e socialites renomados, todos aproveitando o luxo de uma noite que, em teoria, estava pensada para ajudar. A Natália intrigava como essas pessoas se comportavam quando pensavam que ninguém importante as observava. Essa curiosidade se transformou num plano ousado. Participaria da gala disfarçada de parte da equipe de serviço, queria observar de perto as atitudes, queria comprovar se por trás de sorrisos educados se escondia soberba ou crueldade. Pediu emprestado um uniforme preto à governanta, prendeu seu cabelo castanho claro num coque baixo e reduziu sua maquiagem ao mínimo. Diante do espelho, mal se reconheceu. Com essa imagem e uma bandeja na mão, ninguém a distinguiria dos demais garçons. Marcos ainda não havia chegado. Estava preso numa reunião de última hora com investidores. Isso dava a Natália a oportunidade perfeita para levar adiante seu experimento sem levantar suspeitas. Entrou pela porta de serviço e ninguém questionou sua presença. Todos na cozinha estavam ocupados demais, organizando taças e bandejas com canapés. Ela pegou uma bandeja com taças de champanhe e se dirigiu ao salão principal. O espetáculo era deslumbrante. Cortinas de veludo vermelho, mármore branco, mesas ornamentadas com centros de flores frescas e música clássica ao vivo. Natália conteve um suspiro de orgulho porque aquela era sua casa, mas o deixou escapar em silêncio. Com um sorriso discreto, começou a oferecer taças aos convidados. Alguns a ignoravam completamente, pegavam a bebida e continuavam conversando sem sequer olhá-la. Outros nem mesmo respondiam ao seu cumprimento. "Com licença, mocinha", disse uma mulher com um vestido vermelho vibrante, levantando a mão como quem chama uma funcionária qualquer. Natália a reconheceu imediatamente. Era Heloíse Moreira, conhecida por aparecer nas revistas sociais de São Paulo. "Este champanhe está morno demais." "Vocês não sabem fazer nada direito?" Natália manteve a compostura. "Me desculpe, madame, vou trazer um mais gelado agora mesmo." Heloíse bufou e virou o rosto voltando à sua conversa com outros convidados. Natália apertou a bandeja, lembrando-se de que esse era o ponto do experimento, ver as verdadeiras cores de cada um. O espetáculo estava apenas começando. Entre os presentes se movia Mirela Silveira, organizadora do evento e autoproclamada rainha das galas beneficentes da cidade. Imponente, de cabelo loiro tingido e vestido dourado que brilhava sob as luzes, não tardou em cravar o olhar em Natália. "Você!" exclamou com um dedo adornado de anéis apontando para ela. "Como você se chama?" "Natália, madame", respondeu com calma.
Bem, Natália, espero que você seja mais competente que o resto dessa equipe. Está vendo como estão devagar com os aperitivos? Este não é um evento qualquer. É um evento de categoria. Não quero mediocridade. Farei o melhor possível, contestou ela, inclinando levemente a cabeça. Mas Mirella não parou por aí. Durante a hora seguinte, encontrou defeitos em tudo o que fazia. A maneira de carregar a bandeja, a posição em que ficava esperando, até mesmo a forma de se dirigir aos convidados. Parecia gostar de submetê-la. E como costuma acontecer nesses ambientes, outros convidados copiaram sua atitude. Homens de ternos sob medida e relógios de ouro se permitiam fazer comentários maldosos. Alguns sobre a suposta falta de educação dos garçons, outros diretamente sobre a sorte que tinham de ter um emprego, mesmo que fosse servindo. "Este camarão está frio", protestou um empresário bigodudo, deixando o prato na bandeja de Natália. "Vocês não sabem manter a comida quente? Eu pago para ter qualidade." Ela mordeu a língua, desejando dizer-lhe que não estava pagando nada, que a gala era beneficente, mas se limitou a acenar e oferecer outro prato. O homem o arrancou sem agradecer. Nesse momento, Natália ouviu a voz baixa de um garçom real ao seu lado, um jovem de não mais de 20 anos que arrumava taças apressadamente. "Não se preocupe, eles são sempre assim", sussurrou com um toque de cansaço. "Se soubesse as coisas que me dizem toda semana." Ela lhe dirigiu um olhar caloroso. "É por que você continua aqui, então?" perguntou em voz baixa enquanto ambos se moviam entre as mesas. "Porque preciso do dinheiro para a faculdade", confessou o rapaz. "Sonho estudar arquitetura na USP, mas por enquanto só posso economizar servindo taças." Essa breve troca deu a Natália uma dose de realidade ainda mais forte. Aquela gente que se achava superior não apenas a humilhava, mas também a jovens que realmente precisavam daquele trabalho para sobreviver. O clímax dessa primeira parte chegou quando Mirella apareceu de novo, visivelmente irritada. "Estamos com pouca gente na cozinha", anunciou com voz autoritária. "Você, Natália, vai se encarregar de lavar os pratos." Natália a olhou incrédula. "Eu fui contratada para servir, madame, não para lavar." Mirella semicerrou os olhos. "Me escute, querida. Aqui você faz o que eu mandar. Se não, pode ir embora agora mesmo procurar outro emprego." O salão ficou em silêncio. Alguns convidados pararam de conversar para observar a cena. Natália sentiu o calor dos olhares cravados nela. Com um suspiro contido, decidiu ir para a cozinha. Não porque estivesse intimidada, mas porque queria ver até onde chegariam essas humilhações. A pia estava abarrotada, pratos e taças empilhados até o impossível. Arregaçou as mangas e começou a lavar, a água quente ressecando sua pele. Enquanto fazia isso, conseguia ver pela janela de serviço como os convidados riam sem se preocupar com nada. E então, como se a noite não tivesse sido cruel o suficiente, Heloísa entrou cambaleando, taça na mão. "Ah, isso é ouro puro!" riu ao vê-la com as mãos na água ensaboada. "Olhem a pobre garçonete relegada a lavar pratos. Com certeza nunca pensou que acabaria aqui." Natália levantou o olhar com serenidade. "O trabalho honesto sempre tem valor, madame." Heloísa soltou uma gargalhada zombeteira. "Trabalho honesto. Isso é o que fazem os que não têm talento nem beleza suficiente para algo melhor. Aposto que você é uma fracassada que mal ganha para pagar um quartinho minúsculo." Mirella apareceu atrás dela e assentiu com crueldade. "Exato. Garotas como você nunca chegam longe. Isso é o máximo que você terá na vida." Natália apertou os lábios, sabendo que a paciência tinha limite e a sua estava prestes a se esgotar. Natália mantinha as mãos na água quente, enquanto as palavras de Heloísa e Mirella ecoavam em sua mente. Não doía por ela mesma, mas pela certeza de que essas mulheres realmente acreditavam que um trabalho humilde definia a dignidade de uma pessoa. O murmúrio do salão se intensificava. Os convidados continuavam dançando, rindo, conversando sobre viagens, negócios e heranças, completamente alheios ao que acontecia na cozinha. Mirella voltou com passo firme, revisando cada movimento de Natália. "Você lava devagar demais", disse com tom áspero.
Se não aprender a trabalhar com eficiência, nunca sobreviverá neste ofício. Natália respirou fundo. Farei o possível para acelerar, madame. A organizadora se inclinou para ela como para garantir que todos escutassem. Não, querida, não é questão de esforço, é questão de talento, e você não tem. Heloíse soltou outra gargalhada. Talento para lavar pratos. Essa é boa, disse, brindando com sua taça. Embora bom, suponho que até para isso é preciso nascer com algo especial. Natália fechou os olhos um instante, controlando o impulso de responder. Lembrou-se de que ainda não era o momento. Seu plano era resistir, observar e deixar que a verdade se revelasse sozinha. Nesse momento, o jovem garçom com quem havia falado antes se aproximou para deixar uma pilha de taças. Olhou-a com compaixão. "Está tudo bem?" perguntou em voz baixa. "Sim, fica tranquilo", respondeu ela com um leve sorriso, "mas obrigada por se preocupar." Heloíse ouviu e não tardou em lançar outro comentário venenoso. "Que ternura! Um garçom defendendo o outro. Parece que vocês se entendem entre si, não é? Uma família de medíocres." O garoto ficou vermelho, baixou a cabeça e se afastou sem dizer mais nada. Natália sentiu que algo se quebrava dentro dela. Não suportava ver como humilhavam quem estava apenas trabalhando para ganhar a vida. Antes que pudesse reagir, uma voz forte interrompeu a cena desde o salão principal. "Com licença, alguém viu minha esposa? Estou procurando Natália." O coração dela deu um salto. Reconhecia aquela voz em qualquer lugar. Marcos havia chegado. Mirella e Heloíse se entreolharam confusas. "Sua esposa", murmurou a organizadora. "Aqui não há nenhuma Natália convidada." Os passos de Marcos se aproximaram da cozinha, firmes, decididos. Um segundo depois apareceu na porta com seu terno azul impecável e o senho franzido. Ao vê-la com o uniforme preto e as mãos ainda úmidas pela água ensaboada, sua expressão passou de surpresa a preocupação. "Natália, o que você está fazendo aqui vestida assim?" perguntou incrédulo. Ela sorriu com calma. "Oi, amor. Estava apenas conhecendo melhor nossos convidados." A confusão no rosto de Marcos se transformou numa centelha de compreensão. Olhou para Mirella e Heloíse, que permaneciam petrificadas, incapazes de entender o que estava acontecendo. "Vocês estão me dizendo", disse com voz grave, "que fizeram minha esposa lavar pratos na nossa própria cozinha?" O silêncio foi absoluto. Da porta, começaram a se asomar convidados curiosos atraídos pelo tom elevado da conversa. Mirella deu um passo adiante, gaguejando. "Senhor Tudesco, eu não sabia." Ela se apresentou como parte da equipe. Marcos sustentou o olhar com dureza. "E mesmo que fosse, isso justifica a humilhação?" Heloíse tentou intervir, cambaleando um pouco pelo champanhe. Eu não tinha ideia de que era sua esposa. Só estava brincando." Natália se secou as mãos num pano e se ergueu. "Não eram brincadeiras, Heloíse, eram desprezos. E dói que tanta gente ria junto." A jovem ficou sem palavras. Seu rosto passou do vermelho ao branco em questão de segundos. Marcos tomou a mão de Natália e a ajudou suavemente. "Permitam-me apresentá-las formalmente", anunciou ao grupo que se aglomerava na entrada. "Ela é Natália Duarte, minha esposa e dona desta casa." Um murmúrio percorreu o salão. As taças se detiveram no ar, os cochichos se multiplicaram e os rostos dos presentes mostravam surpresa, vergonha ou simples incredulidade. Natália percorreu com o olhar todos os presentes. "Esta noite decidi vir como uma simples garçonete. Queria saber como vocês se comportam quando acreditam que ninguém importante os observa. E me temo que a maioria falhou no teste." Um silêncio desconfortável envolveu o salão. Marcos não hesitou em apontar diretamente para Mirella. "Durante anos permiti que você organizasse eventos nesta mansão, porque confiava no seu profissionalismo. Hoje percebo que não apenas falhou no seu trabalho, mas ainda humilhou minha esposa na frente de todos." A organizadora tentou se salvar. "Senhor Tudesco, eu imploro, não era minha intenção. Eu só queria manter a ordem." Natália a interrompeu. "A ordem não se mantém com desprezo, se mantém com respeito." Heloíse, desesperada, tentou se escafeder entre a multidão.
mas Marcos a deteve com um único olhar. Senhorita Moreira, não tinha você algo a dizer sobre gente que nunca chega longe? Perguntou com ironia. Ela gaguejou, incapaz de responder. Natália aproveitou para dar um passo à frente. O trabalho de serviço não é indigno. Indigno é pensar que você vale mais que outro ser humano, só porque tem um vestido caro ou um sobrenome famoso. A tensão era tão densa que se podia cortar com uma faca. Alguns convidados baixaram o olhar, outros fingiram procurar a saída. Apenas uns poucos se atreveram a acenar em silêncio, como se reconhecessem suas próprias culpas. De repente, uma senhora idosa de cabelo branco e vestido azul marinho abriu caminho entre a multidão. Ela tem toda a razão, Dona Natália, disse com voz clara. Fui criada por uma mulher que trabalhava limpando casas e foi a pessoa mais honrada que conheci. Natália dedicou-lhe um sorriso agradecido. Obrigada por dizer isso. Sua mãe estaria orgulhosa da senhora. Esse gesto caloroso contrastou com o gelo que se respirava ao redor. Marcos decidiu dar o golpe final. O acordo que o marido da Heloíse buscava com a Tecnologias Lumière fica cancelado. Não fazemos negócios com quem despreza os outros. Um murmúrio percorreu o salão mais uma vez, desta vez tingido de alarme. Alguns empresários trocaram olhares nervosos, como se temessem que seus próprios negócios estivessem em perigo. Natália apertou a mão de Marcos. Deixe que vejam seu reflexo, amor. Às vezes a vergonha é a melhor professora. Vamos fazer uma brincadeira para quem lê os comentários. Escrevam a palavra pão de açúcar na seção de comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Continuemos com a história. O salão inteiro parecia ter congelado. Os olhares dos convidados iam de Marcos a Natália, de Mirella a Heloíse, como se ninguém soubesse o que fazer em seguida. As taças continuavam no alto, mas já ninguém tinha ânimo de brindar. Não é necessário chegar a esses extremos, tentou dizer Mirella com voz trêmula. Podemos esclarecer as coisas em particular. O particular acabou no momento em que você decidiu humilhar minha esposa na frente de todos, respondeu Marcos com firmeza. Um par de empresários se entreolharam desconfortáveis e se afastaram para as paredes como se quisessem se desmarcar do escândalo. Natália, porém, não perdeu a calma. Deu alguns passos em direção ao centro do salão e se dirigiu a todos. Esta noite vi como riram de mim, como me trataram como se eu não valesse nada. Mas o que mais me dói é pensar que se fosse outra pessoa, alguém que realmente depende deste trabalho para alimentar sua família, a teriam tratado igual ou pior. Um murmúrio percorreu o local. Alguns baixaram a cabeça envergonhados. Outros cruzaram os braços fingindo indiferença. De repente, um homem de cabelo grisalho sentado junto à orquestra levantou a voz. Isso mesmo que eu ia dizer. Há pouco, a senhorita Moreira exigiu que mudássemos a música a seu bel prazer e me chamou de incompetente na frente dos meus músicos. Não é a primeira vez que alguém aqui nos trata como se fôssemos invisíveis. A orquestra inteira assentiu em silêncio e mais de um convidado pigarreou desconfortável. Natália se voltou para Heloíse. Viu? Não era só comigo. É um padrão. Heloíse tentou sorrir, mas seu rosto traía a vergonha. Só queria algo mais alegre. Não pensei que levassem tão a sério. As palavras machucam, disse Natália com suavidade. E quando se dizem com arrogância, machucam em dobro. Marcos aproveitou o silêncio. Quero que todos entendam uma coisa. A gala desta noite é para ajudar crianças que não têm as oportunidades que nós temos. Muitos de seus pais trabalham em ofícios como os que vocês desprezaram. Com que cara se atrevem a brindar pela caridade enquanto desprezam quem representa o verdadeiro esforço? Um aplauso espontâneo surgiu do canto onde estava a senhora do vestido azul marinho. Muito bem dito, afirmou com voz clara. Estou cansada de ver tanta hipocrisia. A tensão se rompeu um pouco e vários convidados começaram a murmurar desculpas. Uma mulher de cabelo castanho, até então calada, se adiantou. Eu confesso que também a tratei com indiferença. Não há desculpa. Me perdoe, Dona Natália. Natália assentiu com bondade. O importante é aprender. Ninguém é perfeito, mas todos podemos mudar. No meio dessa onda de desconforto se levantou um homem robusto de bigode,
o mesmo que antes havia protestado pelos camarões frios. Não vejo por que tanto escândalo, bufou. Cada um ocupa o lugar que lhe cabe. Sempre foi assim. Marcos o olhou fixamente. Essa mentalidade é exatamente o que queremos erradicar. E se não a compartilha, a porta está aberta. O homem empalideceu. Olhou ao redor buscando apoio, mas ninguém o apoiou. Finalmente pegou seu casaco e saiu com passo desajeitado. O ambiente mudou. Os que minutos antes se sentiam superiores, agora pareciam pequenos, presos no próprio desconforto. Alguns se aproximaram de Natália para oferecer desculpas. Outros simplesmente guardaram silêncio, envergonhados demais para dizer algo. O jovem garçom que Heloísa havia humilhado se aproximou com cautela. Obrigado, dona Natália. Nunca ninguém havia dito algo assim na frente de todos. Natália o tomou pela mão com carinho. Continue sonhando em ser arquiteto. Não deixe ninguém fazer você se sentir menor. O rapaz sorriu com lágrimas contidas nos olhos e se retirou entre aplausos discretos de alguns convidados. Marcos olhou sua esposa com orgulho. Você fez mais por essa gente numa noite do que muitas lições de etiqueta em toda uma vida. Natália suspirou. Tomara que realmente mudem. O silêncio que se seguiu era diferente, não de desconforto, mas de reflexão. Era como se as paredes da mansão tivessem absorvido uma verdade que ninguém podia ignorar. Um convidado que até então não havia aberto a boca levantou sua taça. Proponho um brinde, mas desta vez sincero, pela dignidade de todas as pessoas, sem importar seu ofício. Alguns o apoiaram com um tímido saúde, outros apenas roçaram suas taças, mas o gesto foi suficiente para dar um alívio ao ambiente. Natália sabia que o que havia acontecido não seria esquecido facilmente. Aquela gala que havia começado com risos superficiais se havia convertido num espelho onde todos se viam refletidos, e mais de um não estava contente com o que via. A gala havia mudado de tom completamente. O que no início foi uma celebração cheia de ostentação, agora se havia transformado num cenário carregado de tensão. A música continuava, mas era apenas um murmúrio. Alguns convidados partiam com pressa, outros tentavam se desculpar e uns poucos fingiam que nada havia acontecido. Mirella ficou de pé, rígida como se o chão a engolisse. Havia perdido o controle do evento e sabia. Durante anos se vangloriara de ser a organizadora de confiança das famílias mais ricas de São Paulo, mas naquela noite bastava um olhar para entender que sua reputação havia despencado. Heloísa, por sua vez, havia passado da arrogância à humilhação absoluta. Tentou buscar apoio no seu círculo de amizades, mas estas a evitavam como se sua simples presença fosse contagiosa. Alguém murmurou que seu marido, dono da Moreira Investimentos, não ficaria nada contente quando soubesse do ocorrido. Marcos, com passo firme, conduziu Natália de volta ao centro do salão, tomou sua mão e ergueu a voz para que todos escutassem. Esta gala se organizou para ajudar as crianças mais vulneráveis. Que fique claro, não permitiremos que o desprezo e a soberba manchem um propósito tão nobre. Os aplausos foram tímidos no início, mas cresceram pouco a pouco. Alguns o fizeram com sinceridade, outros só para não ficar mal, mas a mensagem estava clara. O anfitrião havia falado e ninguém se atreveria a contradizê-lo. A senhora do vestido azul marinho se aproximou de Natália. Obrigada por nos lembrar do que importa, querida. Tomou suas mãos com carinho. Às vezes é necessário um choque de realidade para despertar. Natália sorriu agradecida. Obrigada à senhora por levantar a voz quando ninguém mais se atrevia. Pouco a pouco, os convidados começaram a se retirar. Os murmúrios sobre o ocorrido se espalhavam como pólvora. Uns garantiam que o nome de Mirella ficaria manchado, outros que Heloísa e seu marido sofreriam a rejeição de vários círculos sociais. Ninguém queria ficar vinculado a quem havia desprezado a própria dona da mansão. Quando finalmente as portas se fecharam e a orquestra guardou silêncio, Marcos e Natália ficaram sozinhos no meio do salão. Ela respirou profundamente, como se soltasse de uma vez todo o peso da noite. Não imaginei que seria tão duro, confessou levando uma mão ao peito. Houve momentos em que quis abandonar tudo e tirar este uniforme.
Marcos a abraçou com ternura. E ainda assim resistiu. Isso te faz mais forte do que imagina. Ela apoiou a testa no seu ombro. Me doía ver como tratavam o garoto garçom, o diretor da orquestra, qualquer um que eles considerassem inferior. Não era só comigo, era com todos. É a realidade que muitos vivem todos os dias, respondeu Marcos. E esta noite, graças a você, mais de um se viu obrigado a se olhar no espelho. Ficaram em silêncio escutando o eco de suas próprias palavras no salão vazio. Lá fora, as luzes de São Paulo brilhavam com a indiferença de sempre. Mas dentro da mansão algo havia mudado. No dia seguinte, os jornais amanheceram com títulos escandalosos. A dona da mansão se faz passar por garçonete e desenmascara a hipocrisia da alta sociedade paulistana. Outros escreviam: negócios milionários em perigo após humilhação em gala beneficente. As imagens tiradas por alguns repórteres e compartilhadas nas redes sociais já eram virais. Nelas se via Natália com o uniforme preto lavando pratos e depois revelando diante de todos quem era na realidade. O contraste era tão forte que ninguém podia parar de comentar. A reputação de Mirella despencou em questão de horas. Várias famílias anunciaram publicamente que não voltariam a contratar seus serviços, e no exclusivo círculo de organizadoras de eventos, seu nome se converteu em sinônimo de arrogância. Heloíse e seu marido não correram melhor sorte. Ao se cancelar o acordo com a Tecnologias Lumière, outras empresas se somaram ao boicote. Em questão de semanas, a Moreira Investimentos começou a perder contratos importantes. O que em outro momento teria sido um golpe menor, se converteu numa crise para a família. Natália, porém, não celebrava as desgraças alheias. Enquanto tomava café com Marcos na cozinha, comentou em voz baixa: não me alegra que eles sofram. O que queria era mostrar como se sente estar do outro lado. Marcos acariciou sua mão. Não foi culpa sua. Suas ações trouxeram as consequências. Você só pôs um espelho diante deles. Ela suspirou. Talvez, mas me pergunto se terão aprendido algo. Alguns sim, respondeu ele apontando para uma pilha de cartas que haviam chegado naquela manhã. Olhe. Natália abriu um envelope ao acaso. Era uma nota de um convidado que pedia desculpas por sua atitude e agradecia a lição. Outro dizia que havia decidido doar mais dinheiro à causa dos hospitais. Um terceiro confessava que se havia sentido envergonhado e que, a partir de agora, trataria com respeito todo o trabalhador que cruzasse seu caminho. Talvez tenha valido a pena, afinal, murmurou ela com um sorriso tênue. Marcos a olhou com orgulho. Não há dúvida. A tarde caiu sobre São Paulo e a notícia continuava percorrendo cada canto da cidade. Os cafés, os escritórios e as ruas murmuravam sobre a esposa do magnata que havia decidido colocar um uniforme de garçonete para desenmascarar os hipócritas. Natália, sentada junto à janela, observava a cidade com a certeza de que naquela noite não apenas havia mudado a percepção que os outros tinham dela, mas também a forma como muitos veriam quem trabalha dia a dia sem reconhecimento. E no fundo do seu coração, compreendia que essa era a verdadeira vitória. Pausa. Vamos fazer outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra brigadeiro. Quem chegou até aqui vai entender a piada. Continuemos com a história. Amanhã, depois da gala, a mansão estava em calma. Só restavam rastros de taças vazias e flores murchas, como uma lembrança silenciosa do que havia acontecido na noite anterior. Natália se levantou cedo, desceu à cozinha e preparou uma xícara de café. Quando Marcos entrou, ainda com o cabelo desarrumado pelo sono, a encontrou sentada junto à janela, pensativa. Não conseguiu dormir? Perguntou ele, se servindo de café. Também. Dormi, mas não o suficiente, respondeu ela. Continuo pensando em tudo o que passou. Marcos se acomodou na frente dela e a observou em silêncio alguns segundos. Se arrepende? Natália balançou a cabeça com calma. Não me alegra que tenha sido necessário, mas não me arrependo. Eles precisavam ver. Precisavam se enfrentar a si mesmos. Ele tomou sua mão com ternura. É isso que admiro em você.
Poderia ter revelado quem era desde o primeiro comentário grosseiro, mas decidiu aguentar. Quis viver o que milhões vivem diariamente e o fez sem se queixar. Ela sorriu com melancolia. O fiz porque sabia que podia parar a qualquer momento. Tinha a opção de dizer, sou a dona desta casa, e tudo terminaria. Mas as pessoas que trabalham como garçons, cozinheiros ou faxineiros não têm essa opção. Eles não podem escapar do desprezo. Marcos apertou um pouco mais sua mão. E essa é a diferença. O privilégio não é só ter dinheiro, é ter a possibilidade de escolher. Natália assentiu, olhando a cidade que despertava atrás da janela. Eu sei, e acho que ontem à noite mais de um entendeu algo que jamais havia considerado. Na mesa continuavam empilhadas as cartas e mensagens que haviam chegado desde cedo. Convidados pedindo desculpas. Empresários se comprometendo a apoiar mais doações. Até alguns trabalhadores anônimos agradecendo o gesto de Natália por mostrar aos ricos o que realmente significa a dignidade. Ela tomou uma das cartas e a leu em voz alta. Obrigada, dona Natália. Nunca pensei que alguém da sua posição se colocaria no nosso lugar. Me deu coragem para continuar acreditando em mim. Ficou em silêncio um instante com os olhos brilhosos. Isso vale mais que qualquer manchete. Marcos a abraçou pelos ombros. E é por isso que você fez algo que poucos se atrevem: mostrar a verdade. O dia avançou entre visitas de jornalistas, ligações de conhecidos e rumores que continuavam circulando em cada canto de São Paulo. Alguns chamavam de escândalo, outros descreviam como uma lição social. Para Natália, em compensação, havia sido simplesmente um ato necessário. Naquela noite, enquanto caminhava pelos corredores da mansão já vazia, se deteve diante do grande salão, onde tudo havia acontecido. Lembrou-se dos risos, dos comentários maldosos, do silêncio desconfortável e, finalmente, dos rostos envergonhados. Fechou os olhos e respirou fundo. Marcos apareceu atrás dela e a rodeou com seus braços. No que está pensando? Em que, mesmo que não pareça, algo mudou, disse ela. Talvez não todos, mas alguns sim entenderam, e isso já é um começo. Um começo que você provocou, respondeu ele beijando sua testa. Ficaram em silêncio aproveitando a calma, e nesse momento, Natália soube que a maior lição não era para os outros, mas para ela mesma. Havia descoberto a força de sua própria voz, a capacidade de transformar uma simples cena numa experiência que marcaria muitos. No dia seguinte, as manchetes continuavam se multiplicando, as redes sociais ardiam com debates e os nomes de Mirella e Heloíse eram sinônimo de vergonha pública. Mas para Natália e Marcos, o mais valioso era a semente de respeito e consciência que havia ficado plantada. Porque a vida sempre encontra formas de nos lembrar do essencial. A dignidade não depende de um sobrenome, de um título ou de uma conta bancária. A dignidade está em como tratamos os outros. Natália sorriu, convencida de que, embora restasse muito por fazer, naquela noite havia acendido uma faísca que poderia crescer. E se conseguisse que mesmo uma única pessoa mudasse sua forma de olhar o próximo, tudo teria valido a pena. A mansão ficou em silêncio, mas em seu interior ressoava uma verdade que ninguém mais poderia ignorar. A grandeza de uma pessoa não se mede pelo luxo que a rodeia, mas pela humildade com que trata quem a serve. Os dias posteriores à gala foram um turbilhão. São Paulo inteiro parecia falar do ocorrido na mansão Duarte. Não havia café, estação de metrô ou rede social que não repetisse a mesma história. A esposa do multimilionário que se disfarçou de garçonete e deixou em evidência a elite paulistana. Os jornais publicavam títulos chamativos. A lição de humildade de Natália Duarte sacode a alta sociedade. Uma garçonete que resultou ser a dona da mansão. Orgulho e preconceito na gala beneficente. Na televisão, os debates se repetiam a todas as horas. Alguns apresentadores a elogiavam como uma heroína moderna. Outros, mais cínicos, insinuavam que tudo havia sido um truque de publicidade para engrandecer a imagem de Marcos e sua empresa Tecnologias Lumière. Dizem que planejaram tudo para ganhar fama,
comentou um jornalista num programa matutino. Se é assim, foi brilhante, mas também manipulador. Natália, desde sua casa, escutava esses comentários em silêncio. Marcos, sentado junto a ela, tomou sua mão. Não dê ouvidos a eles. Sempre haverá quem critique. Ela suspirou. Eu sei, mas me dói que pensem que tudo foi um espetáculo. Eu o fiz porque queria mostrar a verdade. Marcos sorriu com ternura. Os que te conhecem sabem a verdade e os que aprenderam a lição naquela noite também. Enquanto isso, Mirella tentava se defender em entrevistas. Apareceu num canal de televisão com o rosto cansado e a maquiagem impecável. Eu não sabia que se tratava da esposa do Sr. Tudesco, declarou. Minha única intenção era que o evento saísse perfeito. O apresentador arqueou uma sobrancelha, e isso justifica mandar uma suposta garçonete lavar pratos na frente de todos? Mirella gaguejou e mudou de assunto. Em questão de minutos, sua defesa se converteu numa confissão indireta de culpabilidade. As redes sociais não tiveram piedade. Os comentários a ridicularizaram e sua reputação terminou de afundar. Heloíse não correu melhor sorte. Com lágrimas nos olhos, publicou um vídeo no qual tentava se desculpar. Eu bebi demais naquela noite. Disse coisas que não devia, balbuciou. Se ofendi alguém, me desculpo. Os internautas reagiram com dureza. Não é o álcool, é seu verdadeiro caráter, comentou alguém. As máscaras caem quando as pessoas acreditam que ninguém as observa, escreveu outro. Entre tanto barulho, Natália recebeu centenas de mensagens de apoio, cartas escritas à mão, e-mails, publicações nas redes sociais. Muitas vinham de trabalhadores comuns, cozinheiros, faxineiros, enfermeiros, motoristas. Obrigada por nos mostrar que nosso trabalho tem valor, dizia uma carta assinada por uma garçonete de Santos. Eu também senti o desprezo da gente rica e ver a senhora no meu lugar me deu força, escreveu um porteiro de Brasília. Natália leu cada mensagem com atenção. Algumas a comoveram até as lágrimas. Marcos, está vendo isso? Mostrou uma carta. Diz que depois de me ver se animou a exigir melhores condições no seu emprego. Ele a abraçou pelos ombros. Esses são os frutos da sua coragem. Mas a polêmica não terminou por aí. Um importante canal de televisão a convidou para uma entrevista ao vivo. Marcos duvidou em aceitar, temia que tentassem manipulá-la, mas Natália foi clara. Não quero me esconder. Se realmente posso transmitir uma mensagem, devo fazer eu mesma. O estúdio estava iluminado com refletores intensos. Diante dela, o apresentador, um homem famoso por seu estilo incisivo, começou sem rodeios. Dona Natália, há quem diga que o que fez foi uma encenação, que se disfarçar de garçonete não foi mais que um truque para gerar manchetes. O que responde a essas acusações? Natália o olhou com serenidade. Não preciso de manchetes. Vivo tranquila, longe das câmeras. O fiz porque queria mostrar como tratamos quem consideramos invisíveis. E o que vi naquela noite foi doloroso, mas necessário. O apresentador tentou pressioná-la. Mas não acha que foi cruel fazer um experimento com pessoas que confiavam estar numa gala respeitável? Cruel, replicou Natália com voz firme, é humilhar um garçom que só quer trabalhar. Cruel é desprezar o diretor da orquestra na frente dos seus músicos. Cruel é olhar alguém como se não existisse só porque te serve uma taça. Eu não provoquei essas atitudes, elas já estavam lá. Só me coloquei num lugar onde todos pudessem vê-las. O silêncio no estúdio foi imediato. Até mesmo o apresentador pareceu ficar sem argumentos. Depois de alguns segundos, murmurou: tem razão. A transmissão se tornou viral. A calma e contundência de Natália a converteram em símbolo de integridade. Milhares de comentários a chamaram de a voz dos invisíveis. Ao voltar para casa, Marcos a esperava com um sorriso orgulhoso. Você mandou muito bem. Não só fechou bocas, também abriu olhos. Natália se jogou no sofá, exausta, mas satisfeita. Espero que não sejam só palavras bonitas. Quero que as pessoas se lembrem disso na próxima vez que virem um trabalhador de serviço. Marcos a abraçou. Acredite, você já plantou a semente. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia, Natália entendeu que o que havia começado como um experimento pessoal
se havia convertido num movimento muito maior do que imaginava. Passaram várias semanas e a tempestade midiática começou a se acalmar. Porém, o eco do ocorrido em São Paulo continuava ressoando. Em reuniões sociais, em cafés de bairro e nas universidades, se falava da lição Duarte. Alguns a usavam como exemplo de humildade, outros como advertência do que acontece quando se menospreza os outros. Natália e Marcos receberam convite para participar de uma gala beneficente no Rio de Janeiro. Duvidaram no início, temiam que a noitada se convertesse em outro espetáculo, mas finalmente aceitaram. Queriam comprovar se depois do ocorrido algo havia mudado. O salão escolhido era menos imponente que sua mansão em São Paulo, mas estava ornamentado com bom gosto. Mal chegaram, Natália notou a diferença. Os garçons eram cumprimentados com sorrisos. Alguns convidados agradeciam cada taça e até o diretor da orquestra foi apresentado com um aplauso respeitoso. "Está percebendo?" sussurrou Marcos, se inclinando para ela. "Sim", respondeu Natália. "Parece que realmente aprenderam." Entre os rostos conhecidos, Natália distinguiu vários dos que haviam estado na sua gala. Desta vez se aproximaram para cumprimentá-la com humildade. Uma mulher que antes a havia ignorado lhe disse em voz baixa: "Obrigada pelo que fez. Desde aquela noite tento me lembrar que cada pessoa merece respeito." Natália sorriu. Essa é a verdadeira mudança. Enquanto conversava com alguns convidados, sentiu uma palmadinha tímida no ombro. Ao se virar, ficou surpresa. Ali estava o jovem garçom com quem havia falado na sua própria cozinha semanas atrás. Usava um terno simples, não um uniforme. "Você!" exclamou Natália, incrédula. O rapaz sorriu nervoso. "Consegui uma bolsa para estudar arquitetura na UFRJ. Um dos empresários que esteve na sua gala me procurou depois e me ofereceu apoio. Disse que não podia pagar o que fez naquela noite, mas queria reparar me ajudando." Os olhos de Natália se encheram de lágrimas. "Fico tão feliz. Não sabe como estou orgulhosa de você." O jovem inclinou a cabeça com respeito. "Não teria acontecido se a senhora não tivesse vestido aquele uniforme. Nunca vou esquecer o que fez." Marcos, que escutava a conversa, pôs uma mão no ombro do rapaz. "Trabalhe duro. Um dia vamos construir algo junto." O garoto assentiu emocionado e se retirou, deixando Natália com o coração transbordando. A noite avançou com um ambiente diferente ao da gala de São Paulo. Não havia arrogância, mas um ar de reflexão. Os discursos falaram de igualdade, de respeito, de como a verdadeira caridade começa com pequenos gestos. Num momento, o apresentador do evento pediu algumas palavras a Natália. Ela não havia planejado, mas se levantou e caminhou em direção ao pódio com passo seguro. "Há pouco vivi uma experiência que me marcou", disse com voz clara. "Me vesti com um uniforme de garçonete e descobri como alguns tratavam quem acreditam inferiores. Foi doloroso, mas também revelador. O que aprendi é que o respeito não se prega com discursos nem com doações milionárias. O respeito se demonstra no cotidiano, quando cumprimentamos quem nos serve uma xícara de café, quando agradecemos a quem limpa o chão que pisamos, quando tratamos com dignidade todo ser humano." Um aplauso sincero inundou o salão. Natália sorriu e por um instante compreendeu que não falava só aos presentes, mas a todos os que em algum canto do país seguiam atentos à sua história. Ao finalizar a gala, enquanto caminhavam juntos em direção ao carro, Marcos lhe disse em voz baixa: "Você se dá conta do que conseguiu? Sem se propor, se converteu numa inspiração." Natália o olhou com doçura. "Não sei se sou uma inspiração. Só sei que se meus atos ajudaram a mudar ainda que seja uma vida, então tudo valeu a pena." Marcos acariciou seu rosto. "Esse é exatamente o poder de alguém como você, liderar com o exemplo." De volta ao hotel, Natália contemplou o mar iluminado pela lua. Sentiu paz. A história que começou com um simples experimento havia transcendido muito além de sua intenção inicial, e em seu coração compreendeu que a verdadeira riqueza não estava nos luxos, nem mesmo na mansão paulistana, mas em semear respeito onde antes só havia soberba. A dignidade não se compra, se honra,
E essa era a lição que a cada passo continuaria compartilhando. Gostaram desta história? Nos digam nos comentários qual momento mais emocionou vocês e de que lugar está assistindo. Lembrem-se de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias cheias de emoção. E se querem continuar se emocionando, aqui na tela vocês têm outra história incrível que com certeza vai prender vocês desde o início. Muito obrigado pela sua ótima companhia e nos vemos na próxima.